เธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal das Face. Bora com mais uma review de Love Syndrome Brasil, review do episódio 8 e também do episódio 9. E olha, meus amores, eu gostei dos dois episódios, né? Love Syndrome, gente, tem vários problemas. Ela é ruim em alguns momentos, mas ninguém pode negar, gente, que Love Syndrome serve muito entretenimento, Brasil. Eu me diverti horrores assistindo os dois episódios. A introdução do Pete, gente, que é o nosso principal vilão aqui, não poderia ter sido mais ridícula, meus amores, o tanto que eu ri, meu Deus do céu. Enfim, a gente vai estar tudo sobre esses dois episódios agora, gente, mas antes quero passar pra vocês uma informação que a produtora de Love Syndrome divulgou, que eles já começaram a liberar a versão uncut dos episódios, né, gente, ou seja, a versão do diretor. Só pra vocês terem noção, gente, a versão de Love Syndrome que a gente tá tendo acesso via UITV, né, como foi do episódio 8 e do 9, Brasil, tem de 42 a 43 minutos de corte final. A versão uncut, a versão do diretor do primeiro e do segundo episódio já liberada pela UITV, Brasil, tem 1 hora de duração. Pra quem não tá sabendo, meus amores, todo sábado, além de liberar o episódio da semana, né, gente, como por exemplo, esse sábado eles liberaram o episódio 9, eles também vão liberar a versão uncut de 2 episódios, gente. Desse sábado, liberaram a versão uncut do episódio 1 e do episódio 2 e eu irei trazer essas cenas aqui pra vocês. Que vem, eles vão liberar o episódio 10 normalmente e a versão uncut do episódio 3 e 4 e assim sucessivamente. Não se preocupe que eu vou trazer as cenas uncut pra vocês aqui, mas vale mencionar, gente, que a série vai acabar no episódio 12. Pelos meus cálculos, eles vão ter liberados até o 8º episódio na versão uncut, né? E aí, meus amores, vai faltar o episódio 9, 10, 11 e 12 na versão uncut. Mas não se preocupe que assim que eu tiver acesso a essas cenas, gente, eu vou fazer um vídeo complementando as reviews, tá bom? Então, mesmo após a review final de Love Syndrome, né, gente, seria a review do episódio 12, que é a última review da série, a gente vai ter um vídeo bônus, a gente vai ter um vídeo extra comentando as cenas uncut do episódio 9, 10, 11 e 12. Podem ficar sossegados, gente. Na review de hoje, a gente teve acesso à versão uncut do primeiro e do segundo episódio e eu irei comentar as cenas uncut com vocês aqui do primeiro e do segundo episódio. A gente entra na review do episódio 8 e da review do episódio 9, lembrando que o vídeo vai ter minutagem para quem quiser só ir direto para a review do episódio 8 e do episódio 9. Maravilha? Dito, meus amores, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se está inscrito. Sem mais enrolações, bora com mais uma review de Love Syndrome, review do episódio 8 e depois do episódio 9. Então, vamos lá! Muito bem, meus amores, vamos começar comentando as cenas uncuts do primeiro episódio, né? O começo da versão uncut do primeiro episódio é diferente do episódio que a gente teve acesso antes, né, gente? Porque na versão uncut, ela começa naquela cena pra lá de intensa do Nan e do Day ali no carro de corrida, né, gente? E o Day pilotando ali como se tivesse um Velozes e Furiosos. E o It, de repente, entra na frente dele. O Day sai do carro explodindo de raiva e preocupação e acaba agredindo o It. E aí o It fala que o Day não lembra, que ele prometeu nunca mais bater nele, né, gente? E aí entra um flashback do começo da vingança do Day contra o It, né, gente? Nesse momento aí que o Day tá esmurrando o It, né, gente? É murro atrás de murro, ele joga cerveja no It, ele humilha muito o It aqui. Isso é quando eles se conheceram, tá, gente? Pra quem não conhece a história do Day e do It, assistam o meu vídeo da Novel 1, Brasil. Tem detalhes dessa cena lá pra vocês. O Day está se vingando do It pelo que o It fez com o Night, tá bom? Na Novel, essa cena é 300 vezes mais pesada do que eles mostraram aí na série. Pra quem quiser saber a cena em detalhe, gente, novamente está na parte 1 do primeiro livro, beleza, gente? Já tem um vídeo contando a história do Day e do It aqui pra vocês do livro 1. E também já comecei a contar do livro 2. Tem vídeo contando a história do Gear e do Night, do Nick e do Neil. Enfim, gente, tem vários vídeos de Love Syndrome de Forgotten Night aqui no canal. Os links estão sempre aqui na descrição do vídeo, tá bom? Uma cena uncut, Brasil, é no momento que o It e o Day estão ali na banheira, né? E eles tinham tido uma leve discussão ali. E o It, meus amores, simplesmente estende o pé ali, colocando o pé dele no peito do Day. E o Day fala pro It não fazer isso. E o It dá aquele olhar provocador pra ele, erguendo a sobrancelha e fala: por quê? Isso te excita? E o Day tá claramente excitado aqui, né, gente? Mas ele não vai dar o braço a torcer, né, não? Outra cena que acontece é um pressentimento do It em relação de que vai acontecer alguma coisa ruim com o Day, né? Ele acorda ali e encontra as rosas que o Day comprou pra ele no chão. Quando ele pega as rosas ali, ele acaba furando o dedo, né, gente? Isso é um pressentimento, sim. E a gente sabe que esse pressentimento se
confirma, porque o Day sofre um grave acidente. Outra cena também inserida aqui é uma conversa do Gear e do Night com o Witch. O Gear pergunta para o Witch por que ele fica agindo dessa forma com o Day, que isso só vai fazer ele afastar o Day dele. E o Witch fala que ele não sabe porque ele age assim com o Day, ele apenas age. Acaba indo dormir no sofá ali para não ficar ainda mais irritado com o Witch do que ele já está. E eu já expliquei para vocês a dinâmica do Day e do Witch. O próprio Day desenha nesse episódio, né, gente, que ele faz o Witch agir dessa forma. Ele que transformou o Witch nisso que o Witch é, meus amores, e ele vai continuar fazendo isso. Por quê? Porque dessa forma o Day consegue fazer com que o Witch jamais se afaste dele, né? Eu já expliquei isso tudo pra vocês ao longo das reviews, gente. Aqui eu só vou comentar com vocês as cenas novas. Finalizar aqui a parte uncut do primeiro episódio, gente. A gente tem o Witch recebendo a ligação do hospital, que comentam com ele que o Day sofreu um grave acidente de carro, né? O Witch de primeiro momento não acredita, acha que o Day tá fazendo uma pegadinha com ele, envolvendo o Nani e tal. Só que aí a mulher do hospital fala ali que é verdade para o Witch ir urgente para o hospital, porque o Day está extremamente ferido, né, Brasil? As cenas extras da versão uncut do primeiro episódio foram essas. Bora detalhar a versão uncut do segundo episódio. A primeira cena que eu quero detalhar com vocês aqui é o Day cuidando do Witch aí após uma arte marapelado extrema entre eles, né, gente? O Witch até fala para o Day que o Day pegaria leve com ele, e o Day responde que ele pegou pesado com o Witch, gente, do jeito que o Witch gosta, né? A gente vê, eu acho que é o ombro do Witch marcado ali com mordida e tal, e o Day passando, acho que é uma pomadinha ali, meus amores. O Day é um cavalo indomável na cama, né, gente? Bruto pra cacete. Quem viu meus vídeos da novel sabe bem. Também sabe que o Witch dá conta do recado, né? Não, Brasil? Essa demonstrar ciúmes em relação aos clientes do Day ali. E o Day reclama com o Witch, gente, mas o Day é um hipócrita, Brasil, porque ele também reclama ali dos clientes que aparecem ali na oficina da família do Witch, entendeu, gente? Hipocrisia pura, meus amores, a gente sabe como que é. E o Witch querendo mais atenção do namoradinho, né, gente? Querendo ser mais mimado também. O Day fala que sim, que ele vai dar mais o tempo dele para o Witch. E o Witch fala pro Day carregar ele, né, gente? Porque o Day mandou o Witch aí direto pra cadeira de roda, né, Brasil? E é exatamente isso que acontece aqui. O Day carrega o Witch e o Day deixa claro pra ele que ele ainda não está satisfeito, né, gente? A gente sabe que quando se trata do Witch, o tesão do Day é 24/7. É sobre isso, Brasil. Então ele deixou o pobre do Witch sem andar aqui com a comida federal que ele deu nele, né? Não, meus amores? E aí, gente, a outra cena que eu quero comentar com vocês é a continuação daquela cena depois que o Day vai embora ali do quarto deles pra ir dormir no sofá. Volta ao cama arrependido aqui, né, gente? O Witch vai atrás do Day, fala para o Day que ele já está melhor, que o humor dele já tá mais de boa, fala para o Day que ele não consegue dormir sem ele e tenta convencer o Day a ir dormir com ele na cama, né, gente? O Day acaba se rendendo ao Witch aqui. O Day, do jeito dele, gente, ele é muito gado do Witch, sim. E o Day promete para o Witch que vai levar ele para comer o bolo da Nan no dia seguinte. O Witch todo fofinho ali fazendo as pazes com o Day. Outra cena que eu quero comentar com vocês é o Night reapresentando o Gear para o Day, né, gente? Nesse momento aqui que o Day e o Witch estavam ali sozinho, né? E o Day até chega a falar para o Witch que talvez ele não quer lembrar do Witch, né? Como sempre, exterminando o coração do Witch aqui, o Night apresenta o Gear como o namorado dele, né? E aí o Day quer saber mais do Gear, pergunta com o que o Gear trabalha. E o Gear fala que a família dele é rica, o Night deixa claro para o Day que o Gear cuida dele muito bem. O Day dá um olhar desconfiado, meus amores. O Day ainda não faz ideia o como que começou o relacionamento do Night e do Gear, Brasil. E esse relacionamento começou de um jeito bastante complicado, mas assim, gente, muito, mas muito complicado mesmo. Quem quiser saber é só dar uma olhada nos meus vídeos contando a história do Gear e do Night, beleza? Porque não, eu acho que eles não vão colocar isso em Love Syndrome, gente. No máximo, um diálogo, mas sei lá, meus amores, acho que não. Então, pra quem quiser saber, dá uma olhada nos vídeos do Kennedy aqui. O link tá aqui embaixo, não se preocupe, você não vai tomar spoilers da série de Love Syndrome assistindo os vídeos do Gear e do Night, tá bom? E as cenas uncuts do primeiro e do segundo episódio foram essa, meus amores. Eu não sei vocês, mas eu tive a impressão que a produtora queria ver primeiro qual seria a recepção do público antes de liberar a versão bem mais 18 da série, né, gente? A versão uncut aí, porque eles estavam pisando num terreno bastante lamacento, digamos assim, né? Eles não faziam ideia qual seria a recepção do público a Love Syndrome, né, gente? Que se trata de um relacionamento bastante abusivo, muito tóxico. Quase 99% da série é errado. Então, eles deram uma
suavizada boa, né, Brasil? Mas a gente vê que na versão Uncut eles vão pegar mais pesado sim. Como a recepção da série, que eu saiba, está boa, tanto na Tailândia quanto no público internacional, eles tomaram coragem e decidiram liberar o corte final da série, né, gente? Que era pra ser esse corte desde o começo, né, não? Que diferente com o que aconteceu com Love Mechanics, que eles liberaram a versão do diretor depois, mas aí o episódio semanal já vinha na versão do diretor. Com Love Syndrome isso não vai acontecer. Então o episódio 8 e o episódio 9, que eu vou comentar com vocês aqui agora, Brasil, não está na versão Uncut, tá bom? A versão Uncut deles vem posteriormente. Beleza, Creuza? Então maravilhoso. Agora sim, bora começar a entrar na review do episódio 8 e depois do episódio 9. Vamos lá? O episódio 8 se inicia com o Witch chegando ali na cachoeira especial dele, do Day. Aqui ele entra em contato com o guia, né, pra avisar que ele chegou. O guia fala para o Witch que quando o Day soube que o Witch fugiu, ele enlouqueceu. Fala para o Witch se manter firme na decisão dele, né, gente, de ficar longe do Day, pro Day sentir a falta dele, poder entender a importância que o Witch tem pra ele e o Day ir atrás dele. Além disso, isso também ajudaria a recuperar um pouco aí as memórias do Day. Aqui o Witch lembra do momento que o Day deu a aliança de namoro pra ele, né, gente, uma cena muito bonita entre os... O Day, máquina de matar, completamente descontrolado, começa a espancar o Gear ali e tenta afogar o pobre do coitado do Gear, Brasil, tentando descobrir pra onde que o Witch iria, né, e o Gear se recusa a dizer aqui, fala para o Day que se ele não lembra, ele não merece o Witch. O Day só para de agredir o Gear aqui quando o Night aparece, né, e o Night fala que vai contar para o Day que o Witch foi para um local muito especial para eles. O Day começa a revirar a casa inteira, tentando achar alguma pista que leva ele a descobrir o paradeiro do Witch, até que ele encontra ali a caixinha que está a aliança dele, né, gente, que o Witch ainda continua a aliança dele. E aí, gente, o Day acaba ligando para o Neil. Só que antes de eu comentar essa ligação para vocês, vamos falar um pouquinho do Witch, né? Ele tá ali na cachoeira, ele encontra ali com algumas pessoas. Uma dessas pessoas, gente, é um rapaz bonito chamado Peace. Começa a descaradamente dar em cima do Witch, né, Brasil? O Witch e seus feromônios descontrolados, gente. O Day que lute. Dando aqui pra ligação, gente, a gente vê o Nick e o Neil bem maridinhos, né? Muito fofo esses dois. E o Nick provoca muito o Day aqui. Ele não deixa o Neil contar para o Day, ó, pra onde que o Witch foi, né? O Neil fala que é melhor que o Day lembre sozinho, né? O Day precisa forçar a memória dele aí pra ele começar a lembrar do Witch, né, gente? E aí, meus amores, o Nick coloca uma música ali que é um gatilho para o Day, né? Refresca a memória do Day ali. É uma música especial para ele, para o Witch. O Day lembra da cachoeira especial deles e ele decide ir atrás do Witch. E aí ele simplesmente esmurra a porta ali do quarto do Gear e do Night e fala para eles irem logo, entendeu? Gear e o Night tenta convencer o Day aí no dia seguinte, gente, e o Day fala que 3 horas da manhã eles vão sair e é sobre isso. Sem discussão, entendeu, gente? E aí o Gear nervoso ali e o Night acalmando o mozão dele, né, gente? E aí o Gear já olhando bem intensamente para o Night aqui, o Night devolvendo esse olhar e o Gear vira pra ele e fala que dá pra eles fazerem uma rapidinha, né? E o Night dá aquele sorriso malicioso, uma rapidinha seria bom, né? Não, meus casal fofamente pervertidos, Brasil. Eu amo o Night e o Gear e eu queria ver mais deles. Acho que os atores se encaixam bem, gente. Eles têm química, né? Do para o Witch agora, ele tá na rodinha ali do Peace com os amigos dele, né? Uma das amigas do Peace começa a contar história de terror. E a gente sabe que o Witch se borra de medo, né, gente? Que ele também tem muito medo de fantasmas. Diverte às custas do medo do Witch, né, gente? Ele faz o Witch assistir filme de terror de propósito com ele. E a gente sabe que os filmes de terror são os preferidos do Day. E aí o Peace se oferece pra dormir com o Witch, né, gente? O Witch acaba aceitando aqui porque ele está com muito medo da história de terror. E o Peace fala para o Witch pra ele não se preocupar, que ele não vai fazer nada mesmo que ele queira. 3 horas da manhã em ponto, o Day já tá lá esmurrando a porta do quarto do Gear e do Night, meus amores. Não tem jeito, gente. O Day é meu preferido, entendeu? Não tem jeito. E aí eles vão atrás do Witch, né, gente? E o Day encontra o Witch ali no banheiro, já chega pressionando ele ali na parede do boxe, gente, já taca beijão nele. Os amores, o que foi essa abertura de boca do Long Lee, hein, gente? Quanto ao Frank, Brasil, às vezes ele responde, às vezes não. E eu sei que algumas pessoas estão reclamando muito dos beijos do Day e do Witch, que muita gente não está gostando dos beijos do Day e do Witch. Porém, eu estou no outro time, eu estou gostando dos beijos, eu acho que os beijos conseguem passar a intensidade do casal. Pra mim, o Long Lee e o Frank são bons atores, gente, e eles têm uma boa química. Brasil, vocês notaram essa mordidinha de lábio superior que o Long Lee deu no Frank, Brasil? Que delícia, hein? Detalhe, gente,
aqui o Peace escutou a pegação do It e do Day, né? Ele até comenta com o Day depois que as paredes do banheiro não são tão grossas, né? E o Day não dá a mínima, gente. Ele não tá nem aí, meus amores. Ele comeu o It ali com muita força, dentro de uma barraca ali finíssima, com um monte de gente em volta, inclusive o Nick e o Neil, Brasil. Está lá nos meus vídeos da novel pra quem quiser saber mais. Então o Day não dá a mínima, gente. Ele deixa claro pra todo mundo e enfatiza diversas vezes, inclusive, que o It é dele, né, Brasil? E aí, meus amores, quando o Day e o It conversam aqui, ele fala para o It por que ele bateu nele. Ele fala que é porque o It não se preocupou consigo mesmo. Eu já detalhei toda a psique do Day com vocês na review do episódio anterior. Não pretendo ser redundante aqui. É o It perguntando como que o Day machucou a mão. O Day mente aqui. O It deixa claro que ele se importa e muito com o Day, assim como o Day se importa muito com ele também. O jeitinho dele, gente, eles acabam se reconciliando. Porém, contudo, todavia, na hora que o Day entra na barraca do It, Brasil, ele vê as coisas de dormir do Peace. Ele faz o It confessar aqui que sim, que o It deixou o Peace dormir com ele na noite anterior. O It até chega a falar que não adianta ele esconder as coisas do Day, que o Day sempre descobre, e ele sempre descobre mesmo. Fala para o Day que ele fez isso porque ele tem muito medo de fantasma, que ele não queria dormir sozinho, que ele achou que estava tudo bem, porque ele e o Peace são homens, que não tinha nada a ver. Só que o Day lembra o nosso querido Estrupício aqui, gente, que ele namora um homem, né? Então sim, tem muita coisa a ver. E o tanto que eu ri quando o Day fala isso para o It, gente, simplesmente maravilhoso. Sim, Brasil, o nosso tijolinho tem hora que ele é muito ingênuo. O Day se afasta do It aqui, o episódio 8 termina e o episódio 9 se inicia com o It indo justamente atrás do Day para tentar conversar com ele. Bora detalhar então o episódio 9, vamos lá. Eu falei, gente, o It vai atrás do Day aqui e o It sabe que ele está errado. Ele novamente explica para o Day a questão do medo, que ele só deixou o Peace dormir com ele porque ele estava com muito medo. Até joga uma shade para o Day ali falando que ele não tinha o Day ali com ele. O It fala para o Day que se o Day não confia nele, por que ele está ali? O Day não responde nada, que ele está incrivelmente calmo, só que ocorre um leve afastamento entre eles, né? E aí o Gear e o Night jogam algumas verdades na cara do It. O Night conta para o It como foi que o Day se machucou, né, gente? Que ele esmurrou a parede ali depois que ele bateu no It. O Gear até fala que o It não se preocupa com ele, que ele também tá todo machucado ali. O It pergunta o que aconteceu e o Gear fala que o cachorro que adora morder o pescoço do It que agrediu ele, né, gente? Foi isso que aconteceu mesmo. O It pede desculpas aqui em nome do Day, gente, e o Gear fala que ok. E aí ele começa a provocar o Night provoca o namoradinho de volta, fica uma cena muito fofa entre eles, gente, ele simplesmente faz o It de vela, e ele e Night sendo um poço de fofura. E o It vai atrás do Day e encontra ele aqui observando a cachoeira, ele senta ali do lado do Day e o Day lembra de um momento que ele e o It se beijaram debaixo da cachoeira após o Day já colocar a aliança no dedo do It. E fica todo felizinho que o Day tá se lembrando deles, né, o Day fala que ele só lembrou um pouquinho, o It fala que um pouquinho pra ele é o suficiente. A gente vê o It aqui explodindo de felicidade genuína que o Day finalmente está começando a lembrar dos dois, né? E a gente tem um momento muito fofo, muito romântico entre eles, né? O It fala para o Day que quando o Day está ferido, ele também está. Ele quer dizer aqui que ele se importa muito com o Day, né, gente? Que o Day é o mundo dele, assim como o It é o mundo do Day também. Uma troca de olhares apaixonada, muito intensa e profunda entre eles aqui. Os dois se reconciliam, gente. Eles nem precisam falar muita coisa. Outra coisa que eu quero destacar dessa cena aqui é o Day falando para o It que é melhor o It parar de ir até a cachoeira, que ele sempre ganha um novo amigo, né? E o It fala, como assim? E aí o Day fala o Bal, por exemplo, agora o Peace. E o It simplesmente dá um sorriso para o Day de tipo, eu sou gostoso mesmo, entendeu? É sobre isso. E essa cena aqui, gente, eu já venho destacando com vocês que o Day e o It se amam muito, gente, e eles não conseguem viver um sem o outro, porque essa balança, digamos assim, pesa muito mais pro lado do Day e ele sabe disso. E o It talvez conseguiria viver sem ele, gente. O Day definitivamente não conseguiria. E aí o Pete aparece na oficina ali dos pais do It. Brasil, o pai do It deve pagar muito bem esses dois funcionários, hein, gente? A felicidade desses homens, meu Deus do céu. Eu ri demais, gente. É muito aquele humor pastelão, mas aqui funcionou, pelo menos pra mim. Voltando lá pra cachoeira, gente, o Day não para de dar olhares mortais para o Peace, né? Porque ele percebe que o Peace está interessado no It e o Peace, gente, em diversos momentos devolve os olhares mortais para
para o Day, em outros ele apenas fica olhando para o It. E aí eles combinam de todos eles nadar juntos, né? O Day extremamente grudado no It aqui, principalmente quando o Peace está em cena. E aí na hora que eles estão nadando, um dos amigos do Peace pula ali na água e acaba machucando o It, Brasil. O Peace rapidamente vai ao auxílio do It aqui, porém o Day já empurra ele para longe do It e já puxa o It ali contra o corpo dele. O Day surpreende todo mundo, porque eu achei, gente, que esse menino que machucou o It iria com Deus, né, Brasil? Porque a gente sabe como que é o Day, né? Só que não é isso que acontece, gente. O Day simplesmente dá uma de vampirão aqui pra cima do It, que me arrepiou todinho, já fiquei todo arrepiado nessa cena, gente. O berro que eu dei quando o Day simplesmente dá aquela abertura, assim, federal mesmo, pra chupar ali o sangue na boca do It, Brasil. Meu Deus, meus amores, o que foi isso, entendeu? Vampirão Day, hein, meus amores, sensacional. E ele fez isso na frente de todo mundo, e é uma chupada atrás da outra, e depois eles começam a dar aquele beijão, e aí o Gear e o Knight a falar para o pessoal ali que eles não estão se beijando, que eles estão apenas praticando o primeiro socorro. Gente, maravilhoso. Eu amei essa cena, gente, e amei ver o It se rendendo ao Day também. Será que a gente vai ter uma versão uncut dessa cena, gente? Pode ser que sim, hein? Vamos ter que aguardar pra ver. E aí o Day fala para o It que ele vai devolver as coisas ali para o Peace, né, gente? O It até fala que é melhor ele fazer isso, e o Day fala que não, se o It não sabe o quão calmo ele é. Eu, meus amores, achei que o Day ia meter a porrada no Peace, né, gente? Mas não, por incrível que pareça, o nosso sádico preferido tá bem calminho aqui, né? E deve ser a natureza, né, Brasil? Que o Day conta para o Peace que ele e o It são namorados, e o Peace fala que agora que ele sabe disso, ele vai recuar. Pelo jeito, gente, ele recuou mesmo, né? A gente não vê ele dando em cima do It mais. Tem um momento que o Day fala para o It, pro It não se importar com o que as pessoas falam e pensam deles, para o It só se importar com quem ele ama e também com quem ama ele. Fala para o Day se o Day só lembra dele como uma pessoa infantil e mimada, que acredita que o Day jamais vai deixar ele. Gente, o Day fica todo boiolinha quando o It fala isso. Ele todo felizinho aqui que os planos dele dá certo, né, gente? Que ele consegue moldar o It pra agir do jeito que ele quer. Dado falar isso, mas é o que acontece. Quem vê meus vídeos da novel sabe bem. E vem mais uma cena fofa entre eles, né? O Day deitando o It ali no colo dele, provocando o It aqui, também querendo tirar a casquinha do mozão. Entra aqui um flashback de quando eles estavam em outra barraca, em outro lugar, né? Se eu não me engano aqui, são 2 anos atrás. Uma cena muito fofa, mas na hora que eu reparei na peruca do Frank, gente, mas eu tive uma crise de riso gigantesca. Simplesmente difícil demais de engolir essa peruca, gente. Se eu achava que não poderia ficar pior, veio a produtora de Love Syndrome e esfrega na minha cara que eu não sei de nada, gente, porque a peruca que eles colocaram no Frank, naquele momento que o Pete vai atirar no Day, meus amores, ai, meu Deus, Brasil, eu tava rindo de constrangimento e de nervosismo, gente. Ficou muito ruim. Oh, meu pai amado, né? Mas enfim, daqui a pouco a gente chega nessa cena. Aqui a gente vê o Day doidinho pra comer o mozão, né, gente? Nada novo sobre o sol. As pessoas comentam que o Day não parece ser um dono de uma barbearia, né, gente? Que ele parece estar envolvido com corridas e tal. Descobre que o Day é sócio do autódromo do Numbers. E tigela aqui, né, o coração dele explodindo de preocupação ao pensar que o Day poderia competir nas corridas novamente, e o Day fala pra ele que não, que ele não vai correr de novo. O It dá um sorriso todo aliviado aqui e fica grudadinho no Day. E eles nadam novamente, né, gente? O It acaba tendo cãibra aqui e o Day cuida dele, né, gente? O It até chama o Day de fofo aqui. O It fala que ele quer muito voltar a nadar, porque ele não vem ali frequentemente e tal. E o Day fala pra ele que sim, mas assim que ele mandar o It sair da água, o It tem que sair. O It fala que tudo bem, que ele vai obedecer o Day. Nesse momento que o It se afasta pra voltar pra água, Brasil, o Day recebe uma ligação do Pete. Os amores, o Pete enlouqueceu ao extremo mesmo, hein? Meu Deus, Brasil, que atuação canastrona, meus amores. Mas eu tive uma crise de riso, gente. Meu Deus. A gente deve ter ido direto pro asilo Arkham mesmo, hein, Brasil? O Day, obviamente, não lembra dele, né, gente? O Pete fala que vai atrás dos dois. O Day mostra a gravação da ligação para o It. E é aqui que o It fala para o Day que é o Pete. O Day lembra um pouco desse momento que ele tava ali de frente pra piscina e o Pete aparece aqui apontando uma arma pra ele, e o It entra na frente dele e o Pete acaba atirando e os dois caem na piscina. É justamente nesse momento que eu tava rindo de vergonha, nervosismo e constrangimento, meus amores. Que peruca horrorosa, Brasil. Puta que pariu. É de cair o cu da bunda, gente. Que coisa pavorosa, meus amores. Deus, Brasil, eu vou ter pesadelo com essa peruca, gente. Meu Deus.
Mas enfim, gente, eu vou passar meu pano, entendeu? Se vocês não vão passar, é vocês. E a série mostra pra gente que o It começa a ter um mau pressentimento, né? E o Pete foi até eles, né, Brasil? A gente vê o Pete observando eles de longe ali. Então o Pete está de volta aqui pra causar horrores, meus amores. E eu espero que ele causa mesmo. Também torço pra que a atuação dele não fique tão canastrão assim, não, gente. Porque, sinceramente, tá ridículo, né? Mas vamos ver aí o que eles vão fazer, né, gente? Não conheço o trabalho do ator, mas pelo que ele apresentou nesse episódio, gente, trabalho bem fraco, Brasil. Mas enfim, gente, em relação ao episódio 9 é isso que eu tinha pra comentar. E agora, como sempre, eu ia comentar a preview do próximo episódio, né, gente? Episódio 10. Já estamos nos aproximando aí da reta final de Love Syndrome, né, Brasil? Lembrando que Love Syndrome são 12 episódios. Mas em respeito que eu não quero spoilers do episódio 10, deixa o seu like, se inscreve no canal se você está inscrito. Beijão. Pra você que ficou comigo, bora ter a preview do episódio 10 de Love Syndrome. Então, vamos lá. A preview se inicia com uma cena do Pete trombando com o Day. Pete falando com possivelmente o pai do Pete, que o Pete está de volta à Tailândia, sim. Ele trombou no Day, inclusive, ressaltando, gente, que o pai do Pete proibiu o filho dele de voltar pra Tailândia. Ele fez isso, Brasil, para com que o pai do It não lidasse pessoalmente com o Pete. O pai do It, meus amores, quando ele conhece o Day, ele fala para o Day que ele e o Day são parecidos em alguns quesitos, né, gente? Tradução. O pai do It pode ser tão cruel quanto o Day. E aí no próximo corte, a gente vê o Day falando para o Gear proteger o Night ali. A gente vê que ele parece que deu uma arma para o Gear. Depois mostra ele acabando com um capanga que provavelmente foi enviado pelo Pete. E o último corte, a gente vê o Mac num carro de corrido ali, competindo contra um piloto profissional escolhido a dedo pelo Nan. De repente o carro do Mac começa a dar defeito, né? E o It até comenta com o Nan ali, que além de colocar o Mac para competir com um piloto profissional, ele ainda sabotou o carro do Mac. Olha, meus amores, eu não duvido, a gente sabe do que o Nan é capaz. E será que por esse corte, finalmente a gente vai ter um episódio mais focado no Nan e no Mac, gente? Pra ser sincero, meus amores, eu acho isso difícil. Eu acho que a gente vai ter mais acesso à história do Nan e do Mac, Brasil, somente quando a gente tiver a versão uncut dos próximos episódios, beleza? Ou seja, o episódio 10 não vai vir na versão uncut, Brasil, então eu acho que não vai ter tanto destaque pro Nan e pro Mac assim, mas aí quando a gente tiver acesso à versão uncut do episódio 10, aí eu acho que a gente vai ter mais do Nan e do Mac. Mas enfim, isso é só um achismo meu. Se você discorda de mim, tá tudo bem, comenta aí pra mim o que você acha. Comenta aí pra mim se você está ansioso pro próximo episódio de Love Syndrome. Eu tô bastante, gente. Sei que Love Syndrome tem muitos problemas, mas eu já venho destacando com vocês. É uma série que me diverte, gente, que entrega muito entretenimento, na minha opinião, pelo menos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não se deixar o salve no vídeo do canal. As redes sociais não se encontram na descrição do vídeo. No filme, acompanhar lá no Instagram para episódio um pouco maior comigo, saber as novidades do mundo Boys Love. Se você é novo no canal e gostou do que viu no canal, os conteúdos, não se inscrever. Se você puder, se tornar membro do canal e obter vários benefícios. Para mais informações, acesse a descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.